Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais uma lição, a lição número 4, onde nós aqui vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né, a essa revista, né, que fala sobre a Santíssima Trindade. A lição de hoje vai ser, que vamos estar estudando, é a paternidade divina. A lição passada, a aula passada, nós falamos sobre o Pai enviou o Filho. Então, nós falamos sobre a divindade do Filho, né, a deidade dele, né, que ele é Deus também. Vimos que o Filho, ele não foi gerado, ele sempre existiu junto com Deus, né, porque ele é Deus. Então nós vimos os tópicos, né, que Deus enviou o Filho e o Pai e o amor do Pai. Vimos sobre os atributos de Deus, os atributos de Deus dado a nós e os atributos que são apenas de Deus, né? Vimos que o Filho é a plenitude dos tempos, a Trindade, o plano de salvação, e hoje nós vamos falar da paternidade. Esse tema que é muito interessante, tá? Que nós vamos entender, né, dando prosseguimento, o papel de cada um das pessoas de Deus. Vamos estar lendo aqui o texto áureo. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Então nós vemos que houve um propósito, né? Foi evidente que houve esse propósito de Deus enviar o seu Filho para salvar o mundo. A verdade prática, nós podemos estar vendo aqui, a paternidade de Deus é revelada no Filho e na concessão do Espírito, confirmando a nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor, certo? Então, apenas através do Filho que nós conhecemos o Pai, que foi o que nós estudamos na lição anterior, nas lições anteriores, e agora vamos estar evoluindo, né, reafirmando esses dados, essas informações e dando prosseguimento. A leitura bíblica de hoje está em 1 João, no capítulo 3, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 16, tá? Então vejamos. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Então esses são os textos bíblicos, né? A base do nosso estudo de hoje, que está falando sobre testificando, né? João ali escrevendo, testificando que tudo que está relacionado ao Filho Jesus Cristo, né, está relacionado ao céu, ao Pai, ao Criador e também ao Espírito Santo. Amém? Vamos estar desenvolvendo aqui. Vamos estar indo para a introdução da aula de hoje. Esse texto aqui que a gente está vendo são as introduções do professor. A gente não precisa ler isso aqui.
Vamos para a introdução da revista, ok? Quem não tem a revista pode estar acompanhando aqui junto comigo, e você pode estar também depois, né? A revista está disponível em PDF lá na nossa plataforma. Já vou colocar o link de novo para quem ainda não acessou a plataforma, tá? E lá você vai poder ter acesso à revista, a esta aula que está sendo gravada, e também vai ter acesso aos questionários, tá? Para você estar exercitando o que nós aprendemos aqui. Então, na introdução, nós vemos que nessa lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e na perfeição, na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então esse é o objetivo que nós vamos alcançar hoje, é a revelação de Deus, da sua paternidade, através da sua Trindade. Trindade, porque Ele é um Deus triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Três pessoas distintas, mas uma só essência, a essência única. E isso nós já explicamos, né? Já falamos, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Então o primeiro tópico vai nos dizer que é a revelação da paternidade, sobre a revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. Então vamos ver essa definição. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Então, a paternidade é um atributo, lembra? Atributo é aquilo que o Senhor nos dá, né? Nos dá por amor, é aquilo que o Senhor nos dá pela graça, né? Então Ele nos deu a sua paternidade, né? Nos adotando como filho, como vimos na aula passada, né? Então é um atributo da primeira pessoa da Trindade. Primeira pessoa da Trindade nós sabemos que é o Pai, e que opera por meio do Filho. Então ele vai revelar que opera por meio do Filho e, mais de quem? O Espírito Santo. Então a paternidade do Senhor, né, o seu amor, os seus atributos, tudo que Ele fez e faz por nós, tudo opera por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém, como nós vimos na lição anterior, ninguém age de forma isolada, ninguém age sozinho. Deus, até porque Ele é um só, né? Até porque Ele é um só. Então quando Ele opera por meio do Filho, é Deus quem está fazendo. Quando opera por meio do Espírito Santo, continua sendo Deus quem está fazendo. Porém, operando através da Trindade, da segunda e da terceira pessoa, que são pessoas distintas, são seres distintos, certo? Ah, pastor, mas é muito difícil de entender isso. Sabe por quê? Porque isso não é nada que nós possamos, nada humano. Isso é somente algo que somente Deus, somente o Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Ele se divide em três pessoas, sendo uma única pessoa. Amém? Vamos lá. Então, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos. Entenderam? Então, é um só Deus, Pai de todos, seja pecador, seja livre, seja quem for, é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em
todos vós. Efésios 4:6. Daqui a pouco nós vamos ler as referências. Na verdade é esse texto mesmo que já está aqui. Um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos, e por todos e em todos vós. O Pai é fonte de tudo. Ele é soberano. 1 Coríntios 8:6. Ele é o princípio sem princípio. Deu para entender? Princípio sem princípio, porque ele não começou, ele não iniciou de algo. Ele sempre existiu. Guardem isso. Deus sempre existiu. O Filho sempre existiu. O Espírito Santo sempre existiu. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho. Salmos 2:7, Hebreus 1:5. E de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Junto com o Espírito, com o Filho, procede o Espírito Santo. Então, mas é aquele que gera o Filho. Hebreus 1:5 também, nós vamos ler essa referência. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda a boa dádiva. Amém? A paternidade eterna do Pai. Deu para entender todo mundo aqui? Está todo mundo tranquilo? Apesar que só está eu, o pastor e o Abraão aqui, né? Eles estão do meu lado. Tá bom? Então vamos prosseguir, vamos dar prosseguimento. A paternidade eterna do Pai. Ok. Calma aí, gente. Vamos voltar aqui. Nós vamos estar vendo agora essas referências aqui, né? Que nós vamos ver aqui no nosso apoio para gente registrar os textos, né? Que nós lemos ali. Nós temos esse apoio aqui que nós conseguimos. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, os textos que nós lemos ali, as referências que nós temos lá, é 1 Coríntios 8:6, que nós acabamos de ler. Para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. João 1:18, é o princípio sem princípio, ele não é gerado. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seu seio, no seio do Pai, este o fez conhecer. É aquele quem gera o Filho, né? Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Salmos 2:7. Então, o Senhor, ele vai registrar esse decreto, né, no livro de Salmos, de quem está falando, o filho que ele está dizendo é Jesus, porque ele foi gerado na terra, tá? Na terra, sim. Quando ele nasceu, ele foi gerado, mas no céu, no reino do céu, ele sempre existiu. De quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois é Ele o originador de toda boa dádiva. Então, Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, isso aqui é o resumo do que nós vimos até agora do primeiro tópico, tá? E aqui nós temos o comentário, né, do comentarista. Acho que dessa vez não foi o Douglas que comentou. Declaração de fé das Assembleias de Deus.
A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção, né? 16. E o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o consolador e ensinador. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade, ou seja, quando ele esteve na terra como homem, 100% homem, 100% Deus, não compromete a sua deidade absoluta, e da mesma forma a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e o Pai não é sinônimo de inferioridade, porque o Senhor Jesus ele comprova a sua deidade, quando ele ressuscita ao terceiro dia e reaparece a todos nós, toda a humanidade, ressurreta, ainda por 40 dias, dando as últimas instruções. Então nenhum outro homem, operou, pôde operar essa dádiva, porque somente Deus pode fazer. Amém? Então vamos para o próximo tópico. Vamos voltar para a revista. Você que vai assistir essa aula depois, você pode deixar sua pergunta no grupo ou deixar a pergunta no vídeo que eu vou responder. Ok? Pode deixar no grupo da Escola Bíblica ou nesse vídeo mesmo. Tá? Vamos voltar para a revista e avançar para o próximo tópico. Então a sinopse dessa aula, dessa lição, a primeira sinopse é: a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Amém? Continuando aqui, essa parte aqui também não há necessidade de ler, porque é tudo que está aqui na revista, na nossa aula. Reconhecendo a paternidade do Pai. Quem é que reconhece a paternidade de um pai? Quando falamos de pai, a gente pensa logo na figura paterna humana. Muitas pessoas têm traumas, de pais. Pai que abusou, pai que não cuidou, que abandonou. Mas aqui nós estamos falando de um pai soberano, todo-poderoso, que jamais desiste de ninguém, jamais desiste de quem ele criou à imagem e semelhança, jamais desiste de você. Então, o reconhecimento da paternidade do Pai é confessar a Cristo como Filho, A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Então a própria confissão que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo, Nós vemos isso quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Então qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, aí está falando de nós. Deus está nele e ele com Deus. Então qualquer pessoa que crê no Senhor, não basta só crer, mas nós temos que declarar de todo o nosso coração, crendo que ele é o Filho de Deus, confessando que ele é o Filho de Deus. Então Deus está nele e ele está em Deus. Então se você confessa que Cristo é o Filho de Deus, de todo o seu coração, ele está em você. 1 João 4,15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Glória a Deus. Então, nós vemos que muitas pessoas têm dificuldade, até mesmo em público, de confessar que é crente, de confessar que
serve ao Senhor, às vezes até tem dificuldade de carregar a Bíblia, né, em público. E isso é algo que o Senhor não aprova, né? Pai do Senhor, nossa irmã Sandra, Deus abençoe. Pai do Senhor. Amém. Nós estamos na lição 4, é só acompanhar aí, tá? Qualquer pergunta, pode abrir o microfone, ok? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Ah, Sandra. Amém. Amém. Desconectei sem querer. Ah, tá. Acontece. Então, qualquer pessoa que afirma que não tem vergonha do Senhor e afirma publicamente, né, que reconhece o Filho, Jesus Cristo, como Filho de Deus, Deus está nele. Então não podemos ter vergonha de carregar a palavra de Deus, de confessar o nome do Senhor. Amém? E isso o Senhor se agrada e nos fortalece cada vez mais. Agora, quando nós o recusamos, quando nós temos vergonha de falar do amor de Deus, da palavra, de falar do seu nome, ele também nos recusa. Ah, sabia disso? Ele também vai, naquele grande dia, ele vai nos recusar. Amém? Então temos que decidir seguir o caminho do Senhor com fé, com convicção, né, e com alegria. Essa capacidade não nasce da carne e nem da persuasão humana, né? Não somos nós que geramos isso dentro de nós, mas mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Tá aí algo que a gente sempre bate. Eu, por exemplo, sempre bato na tecla. Todo crente tem que ter o Espírito Santo dentro de si. Tem que deixar o Espírito Santo fazer morada. Tem que estar cheio do Espírito Santo, buscando a presença de Deus, para que o Espírito Santo, cuidando da nossa carne, porque são atributos de Deus. A fé é um atributo de Deus. Reconhecer Deus, Jesus como Filho, é atributo de Deus. É algo que não é gerado da nossa carne. É claro que o primeiro passo nós tomamos, mas é por meio da fé. Quando a gente aceita Jesus, quando você aceitou Jesus, quando você reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e o aceitou na sua vida, o primeiro passo que você tomou foi por meio da fé. Não foi a sua própria carne que quis isso, mas como a essência do ser humano, a essência humana é corpo, alma e espírito, o espírito é a parte, né, sobrenatural, religiosa, que vai nos dar sede, nos dar a sede de buscar as coisas de Deus, certo? Então o nosso espírito, o espírito que o Senhor nos deu, tá vendo? É o espírito que Deus me deu, o fôlego de vida, é o espírito que me dá a vida. A alma é o nosso caráter, né? A alma é o nosso caráter, a nossa personalidade, certo? E o corpo é a carne, é o templo do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, Deus, que é Deus também, ele habita nessa carne pecaminosa. Mas só que antes de ele habitar na carne pecaminosa, ele purifica, entendeu? Ele santifica. Então, por isso precisamos do Espírito Santo, tá? Precisamos permanecer na mesma fé, nos alimentar dele, nos alimentar de Deus, nos alimentar da sua palavra. Olha aqui, reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. João 14,6. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Né? Jesus mesmo falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Né?
Glórias a Deus por isso, João 20, 28. Então declaramos agora, Senhor meu e Deus meu. Glória a Deus. Se você puder declarar aí, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Declare aí, você que vai assistir depois dessa aula, declare aí também, Senhor Deus e Deus meu. Não, declarar com ousadia que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor, perfeito, agradável. E assim declaramos para que possamos ser cheio dele, ser cheio da tua graça, da sua virtude, do teu Espírito Santo. Amém? E nós vamos estar vendo aqui os versículos agora, que nós, pra gente estar... Chegou o cafezinho, tá? Vamos estar vendo os versículos que nós aqui vimos aqui agora, ok? Então, nesse tópico que nós vimos agora sobre a definição da paternidade, nós vemos que a paternidade... Deixa eu só abrir aqui para mim. Então, o que nós vimos agora, vamos ver os versículos aqui, certo? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É isso aqui mesmo. A revelação da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, né? Isso aqui a gente faz uma recapitulação. O Pai é fonte de tudo e Ele é soberano. Então, 1 Coríntios 8,6, para nós há um só Deus, Pai de quem é tudo, o Pai de quem é tudo e tudo para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. E aqui nós temos 1 João 18. Não, isso aqui nós já lemos, né? Já lemos, é o próximo tópico. É aqui, ó. A paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é o Pai desde toda a eternidade. Tá? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. O relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação. Não houve momento em que Deus se tornou pai. O pai sempre foi pai, o filho sempre foi o filho, e o espírito sempre foi o espírito. Aí aqui estamos Efésios 1, de 3 ao 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4, né? Já vimos. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 2 ao 3. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado de Deus. Hebreus 9, 14. Amém? Então, qualquer dúvida aí, se você tiver, pode abrir o microfone para falar com a gente, tá? E você que está assistindo essa aula, vai assistir depois, né, na gravação, pode deixar a pergunta no grupo, tá? E lembrando, irmãos, que na nossa nova plataforma que a gente está usando agora, vou botar aqui rapidinho para vocês verem. Todo o conteúdo da aula nós vamos colocar aqui, tá? Como já tinha falado na aula passada, tá vendo? Então vamos colocar aqui todo o conteúdo da aula. Aqui tem um vídeo, se você quiser tirar, para você tirar dúvidas sobre a Trindade, né? Esse pastor Luciano Subirá é um homem muito abençoado.
Eu coloquei esse vídeo aqui para dar um suporte. E aqui nós temos a lição, tá? A lição número 3, que ainda não respondeu, dá tempo ainda, porque depois vai fechar, né? Vai fechar. Dá para responder até o dia 31 para você ganhar a sua pontuação. Aqui, ó, eu estou somando a pontuação de todo mundo aqui. Tá vendo? Pastor, eu respondi a Pontuação. primeira, não me lembro. Eu Hã? respondi a número 1. Ah, tá. Respondeu. Eu acho que faltou só você responder a 2. 2? Tá É, bom. tá? Mas aqui tem as notas, tá vendo? Eu vou colocando as pontuações de vocês aqui, tá bom? Pra eu conseguir acompanhar e vocês também. Quando vocês quiserem saber, quantos pontos eu tenho. Não é pra saber quem tem mais pontos e quem tem menos pontos. Isso aqui me ajuda a saber quem é que tá. Essas pontuações vêm dos questionários que vocês respondem. Então, conforme vocês vão acertando ou errando, eu vou sabendo o que vocês entenderam realmente e o que não foi entendido. Então, quando você abre essa plataforma, que o link vai estar lá no grupo, vocês vão acessar essa tela aqui, ó, tá vendo? Pelo celular mesmo. E aqui vocês vão ter todo o acesso ao conteúdo, a revista, vai estar aqui a aula gravada e o questionário. Aí quando você responder, vai chegar para mim a notificação que você respondeu e eu vou dar a pontuação de vocês. E depois nós vamos nos reunir para fazer uma confraternização do ano passado ainda. Eu vou marcar essa data para a gente confraternizar da nossa aula do ano passado. Espero que todos vocês, né? Estou falando aqui também para quem vai assistir depois. Tomara que assista. Para quem vai assistir depois, tomara que vocês assistam mesmo para poder a gente fazer uma confraternização legal, boa, para que todos sejam envolvidos. Porque eu só vou estar, irmãos, chamando mesmo para confraternizar só aqueles que estão participando da escola bíblica, eles estão inscritos aí nessa plataforma. Amém? Pastor, sabe minha informação? Eu respondi todas? Que eu lembro que eu errei uma da 3, se eu não me engano. Não, você Tá respondeu ok, todas. obrigada. Você respondeu todas, tá? Aí eu mandei até pra quem errou assim, eu mandei um feedback lá, mandei a resposta. E vocês vão poder acompanhar lá também, lá no grupo. Eu fiz o vídeo da aula 2, da aula 3, por exemplo, tem as respostas da lição 1 e 2. Só que aí como a aula ficou muito grande, para a aula não ficar muito grande, aí eu resolvi não colocar nessa aula também. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá na plataforma lá a resposta da lição 3, tá? Aí vocês vão poder acompanhar lá. Para quem tiver dúvida, tira a dúvida lá ou me pergunta, né? Tira a dúvida lá nas respostas e pode me perguntar também, tá bom? Vamos lá, continuando. Continua sobre a Trindade, Abraão. Então, a perfeição do amor do Pai. Abraão está perguntando para mim o que a gente está estudando, né? Sobre a Trindade. Santíssima Trindade. Então, o amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele, tá bom? Então, quem está em amor está em Deus, olha só, que revelação tremenda, né? Só pode ter o amor quem está em Deus, irmãos. Senão, quem não está em Deus não pode amar, não pode ter esse amor, porque o amor também, como nós vimos na aula anterior, é um atributo de Deus. Nós não amamos por nós mesmos, você sabia disso? O amor que nós temos não vem de nós, né? Vem do Pai, vem do Senhor, através do Espírito Santo. O amor do Pai é sacrificial, ou seja, ele se sacrifica por nós, demonstrando ao enviar o seu Filho,
João 3,16. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por Ele, com todos os direitos de filhos legítimos. 1 João 3,1. Nós fomos aceitos pelo Senhor como filho legítimo. E esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Romanos 8, 38 e 39. Esse amor também, ele é pessoal, não é apenas geral, mas é individual. Então, ao mesmo tempo que ele nos ama coletivamente, né, um amor geral, ele nos ama também no individual. Porque cada pessoa, como diz a própria palavra, é um indivíduo, ou seja, cada pessoa tem sentimentos mais fortes, menos fortes, cada pessoa tem um temperamento diferente, cada pessoa tem um pensamento diferente. Então, mas independente disso, o Senhor vai te amar incondicionalmente. Só que Ele quer que nós, né, que a sua criação, nós como filhos dele, nos arrependa de todo o pecado para que venhamos estar com Ele. Então, o amor dele é individual. Ele sabe, ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento. Então, esse amor é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Efésios 2, 4 e 5. Foi o amor do Pai que nos buscou e nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia! Foi o amor dele que nos salvou e nos guarda até o fim. Então, jamais podemos nos apartar desse amor. Jamais podemos nos apartar do Senhor, que, sem sombra de dúvida, é o Deus que nós servimos, é o Senhor que nos gerou e nos criou. Existem pessoas, irmão, que não sei como que tem gente que consegue não acreditar em Deus, né? Não acreditar no Senhor. Mas sabemos que não tem como a criação, tudo que existe, né, ser criado do nada, né? Alguém tem que ter criado todo esse universo. E nós sabemos que é o Senhor, e nos gerou e nos amou. Então, as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Sabia que o crente não pode ter medo do juízo? Sabia disso? Porque o crente que tem medo do juízo não crê no amor de Deus. Olha lá, as Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Porque se nós sabemos que o Senhor nos escolheu e nós servimos a Ele e confiamos nele, mesmo sabendo que nós vivemos, né, habitamos no corpo pecaminoso, mas temos que crer que Ele nos purificou, que Ele te purificou, que Ele te ama, que Ele nos ama. E esse amor nos gera salvação. Esse amor que Ele nos proporciona é que nos gerou a condição de salvos, de filhos de Deus eleitos. Então, nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João 4,17. Aí você sabe por que nós temos essa confiança, mesmo no meio da aflição, no meio da dor, porque sabemos que Ele nos amou primeiro e pelo seu Espírito nós temos essa confiança de que
mesmo no meio da dor, do sofrimento, da perseguição, o Senhor é conosco e sempre será. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. Qual é o pai que não vai proteger o filho? Né? Estou falando de pai que tem amor pelo seu filho, né? O pai verdadeiro. Qual é o pai verdadeiro que não vai proteger o filho, que não vai cuidar daquilo que ele gerou, tá? E se um pai humano, se o pai humano, não, obrigado, Bruno. Se o pai, sendo humano, pode ama seu filho, cuida, imagine o Senhor, que é o Criador, que gerou todos nós, mesmo antes de nós o conhecermos, né? O crente não é mais um escravo, né, ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo, Romanos 8,15. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, né? Ezequiel 18:24, 1 Coríntios 10:12. Aqui é algo importante, porque há pessoas que declaram uma vez salvo, sempre salvo. Sim, só que eu posso jogar fora a minha salvação. Não é que Deus vai deixar revogar a promessa que ele fez, o decreto que ele fez de salvar aquele que crê. Mas nós podemos jogar fora a nossa salvação se nós deixarmos de crer e servir a outro Deus, por exemplo. Se nós renegarmos ao Senhor, se nós, como a gente está falando mais no começo, se nós tivermos vergonha de dizer que servimos ao Senhor, se nós não tivermos a nossa fé firmes em Cristo, né, não cultivar essa fé em nós, tudo isso pode nos levar a perder a salvação. Perder não, a gente jogar fora. Mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha da nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Extinguindo, esse termo extinguir significa acabando, destruindo, né, o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor lança fora o temor. Não estou falando o temor a Deus. Não é esse temor que a gente fala assim, nós temos que temer ao Senhor. Mas muitas pessoas andam vou usar um termo, uma paranoia de que Deus é um carrasco, irmãos. Deus não é carrasco. Temer ao Senhor no sentido de que nós tememos em falhar com Ele. Tememos em fazer algo que às vezes a gente pensa que está acertando, mas está errando. Mas não é ter medo de Deus. Se eu pisar em falso aqui, o Senhor vai me matar. Se eu pisar em falso, vou ser castigado por Deus. Não podemos ter esse temor, porque Deus não é isso. A gente acabou de ver aqui. O seu amor nos faz lançar fora o temor. O temor de quê? De ser condenado. Porque se eu creio que o Senhor me amou, me ama, eu não posso ter medo de ser condenado por Ele, porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Amém? Ele veio para nos libertar, para nos Pastor, fazer livres. se esse Deus Oi. fosse assim, né, que se eu erro, ele vai me castigar, ele não seria um Deus que nos daria um livre-arbítrio, né? Mas sim um Deus que nos obriga a servir, né? E na verdade, Verdade, pastor. Deus não é assim, né? Ele nos dá a liberdade de decisão de quem nós vamos servir, de quem nós vamos agradar, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Amém.
É isso, é isso. Porque essa ideia veio, irmãos, do Antigo Testamento, né? Da, das civilizações passadas, que os soberanos, os reis, né? Os deuses, os deuses que o povo servia, serve até hoje, né? Esses deuses, eles governam até hoje, através de ameaça, né? Ó, tem que seguir todas as regras desse reino, desse Deus, porque senão acontece isso, isso, isso. E quando o povo começou a servir a Deus no Antigo Testamento, e até hoje tem gente que tem esse pensamento, acha que Deus ele é assim como os outros deuses. Se não fizer isso, 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 é, vai ter um castigo. A gente aprende de criança, ó, Deus castiga, né? Os nossos pais não falavam isso, ó, não faz isso não que Deus castiga. Então Deus não castiga, nós colhemos o que nós plantamos. Nós passamos às vezes as aflições, existem as aflições que é mister, que Jesus falou, que temos que passar, e existe, irmãos, as consequências das nossas más escolhas, dos nossos erros, que o Senhor alerta na sua palavra. Então não é Deus que castiga, somos nós que muitas vezes erramos e aí colhemos o fruto desse erro, entendeu? Então não é um Deus que castiga, mas é um Deus que tem princípios. E esses princípios são revelados a nós, para que nós não erremos, para não cair nessas consequências. Amém? Então é isso que o Senhor nos ensina. É sobre isso, sobre esse amor que nos tira o temor, que não deixa que nós ficamos temendo a Ele, né? Mas aí nós temos que temer a nós mesmos, para que a gente não entre numa depressão e voltemos atrás. Nós temos que temer a nós, porque o nosso corpo, a nossa carne, ela sempre vai puxar para o pecado, mas o nosso espírito que o Senhor nos deu, ele vai ter sede da palavra. Então nós temos que dar ouvido a quem? A voz do Espírito de Deus que ele nos deu. Amém? Então vamos passar para o próximo tópico. Deixa eu ver aqui se a gente já leu essas referências. A gente só tem 10 minutos agora, Paternidade né? do Pai. Eu vou botar isso aí. Eu vou botar um link lá, que eu já gerei aqui. Agora eu estou já antecipando os troços, as coisas aqui. Eu já gerei o link aqui e vou colocar no grupo, tá? Já vou colocar lá no grupo. Então, deixa eu achar aqui. Você tem que falar Tô querendo no dizer microfone, Bruno, porque que a senão gente ninguém precisa só calar a escuta. voz do mundo e ouvir a voz de Deus. Isso é a voz do mundo, é a voz que está no nosso coração muitas vezes. E ouvir a voz do Senhor, que é perfeito. Eu vou colocar aqui, gente. Ó, tá escrito assim, link 2, tá? Aí nós vamos. Nós temos 9 minutos. Daqui a pouco eu vou. Quando tiver faltando 3 minutos, a gente passa por outro link. Para a gente aproveitar esse tempo aqui. Então vamos continuar aqui na revista. Essa sinopse 2, confessar que Jesus é o Filho de Deus, é evidência da filiação divina e comunhão com o Pai. Né? Tópico 3, a experiência do amor do Pai. Vamos ver essa experiência. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Depois eu vou ver se dá tempo de a gente fazer uma dinâmica aqui, bem rápida, no final. Tá? Vamos lá. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós
é obra do Espírito, tá vendo? Não somos nós, irmãos. A gente não pode falar assim, eu dou conta de mim mesmo. Eu não preciso de ninguém para me controlar. Eu sou é, auto, autoimune, vamos falar assim. Nada me abala. Mas se não tiver o Espírito de Deus, ó, tá vendo? É Ele que nos aperfeiçoa. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 2,5. Essa obediência prática à palavra é evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. João 14:21. Não há amor genuíno a Deus sem um compromisso concreto com a sua vontade revelada. Então só há amor genuíno quando há um compromisso com a vontade dele, né? Porque eu não posso falar assim, eu amo o Senhor, eu creio no Senhor, mas quando eu quero uma coisa eu bato o pé e acho que Deus tem que me dar na hora, ou então quando Deus me dá uma direção, eu falo, Senhor, eu não vou para esse caminho não, esse caminho é muito ruim. Então eu não amo a Deus de verdade. Eu só quero me beneficiar do que Ele pode me fazer em mim. Então isso é algo muito sério. Precisamos, né, saber que o Senhor ele sabe o que é melhor para nós. Só que se você continuar batendo no pé e falar, Senhor, mas eu vou assim mesmo, Ele vai permitir. Ele não vai impedir que você faça. Por isso que a gente tem que ter cuidado de saber se as nossas escolhas é a vontade de Deus ou não. Ou seja, se essa escolha é boa para mim ou não. E só Deus que pode nos revelar isso, porque Ele que sabe o futuro, Ele que conhece o futuro, tá? Não quer dizer que o Senhor a gente só vai fazer o que Deus quer, não é isso. Nós precisamos entender que Ele sabe o que é bom para nós, assim como um pai, uma mãe que nos criou, Ele sabe o que é bom para nós, entendeu? Só que humanamente, né, os pais também erram. Mas eu estou dando uma referência assim, que os pais da terra, pai e mãe na terra, quem criou na terra, ele quer sempre o melhor, mas ele erra. Só que a diferença é que Deus não erra. Deus nunca erra, né? Deus não pode errar porque Ele é perfeito, Ele é santo. Amém? Então, irmãos, vamos passar logo para o outro link. Vocês podem fechar. Vocês podem fechar aqui Vamos fechar essa conexão e vamos passar para o outro link. Só falta 5 minutos, a gente passa logo, tá bom? Já está lá no grupo da Escola Bíblica, tá? Vamos sair do link e entrar no outro lá, que está no grupo. Não, já botei no grupo, Abraão. É só você entrar, meu filho. Foi. Glória a Deus. Conseguimos voltar. Só falta a pastora Arroio. Pastora Rose, conseguiu entrar?
dar prosseguimento aqui até ela entrar, tá bom? Daqui a pouco ela vai conectar novamente. Agora ela conseguiu. Amém. Glória a Deus. Ah, é, né? Eu esqueci disso. Só a Sandra que está cumprindo o que a gente falou, né? Todo mundo tem que mostrar o rosto, né? Não tô É, ouvindo bem. tinha esquecido disso. Não tá ouvindo não, Júlia? Tá sim. Vamos botar a carinha pra aparecer aí, tá? Só a Sandra que tá, com a carinha lá aparecendo. Ajeita o cabelo, ajeita aí e bota o rostinho pra aparecer. Tá bom? Você também, Abrão. Vamos lá. Vamos continuar, vamos voltar pra revista ali. Glória a Deus. Então vamos continuar. Parei aqui, né? A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Olha só que coisa tremenda. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido. Então só fortalece, irmãos, só se fortalece quem obedece. Lucas 16:10. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Tiago 1:22. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Mateus 22:37-40. O amor é marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. Tá vendo que está falando sempre no amor? Que é tudo feito por meio do amor. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de quê? Do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. 1 João 4,12. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo, que significa amor recíproco, né? Amor mútuo, todos nos amando uns aos outros. João 13:34-35. Quem ama de fato, olha só, quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor se torna real a presença de Deus. Aqueles que ainda não o conhecem, né? Então, logo o amor torna real a presença de Deus aqueles que ainda não o conhecem. Então, como que vai acontecer, irmãos, a libertação? Como que alguém vai crer no Senhor através do amor, irmãos? Se eu vou pregar a palavra de Deus, falando, se arrepende, senão você vai para o inferno. Se você não se consertar, você vai para o inferno. Eu falo mais do inferno do que Deus, irmãos, do que do céu. Então a pregação, irmãos, não é essa. João Batista pregou, quando ele falou arrependei-vos porque chegaram no reino dos céus, ele falou isso, raça de víboras, ele falou isso para os fariseus, né? Quem eram os fariseus? Eram judeus que conheciam Deus, conheciam a palavra, conheciam os testamentos, conheciam os mandamentos de Deus, mas eram hipócritas, não seguiam os mandamentos e ainda oprimiu o povo. Então, quando João falou dessa forma com aqueles homens, falou com homens que conheciam profundamente os mandamentos de Deus. Então era uma repreensão. Agora, se eu vou falar com alguém que está conhecendo, que não conhece Deus, não posso chegar assim, se tu não se arrepender, se tu não se libertar, porque é um processo.
Então, logo o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Então, é através do amor, o dom do Espírito, que nós vamos, que a pessoa será convencida do seu erro e se regenerar. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Abraão quer falar. Fala, Abraão. É tanto Tem amor que que abrir o Deus tem pela microfone. Abre o gente microfone. que o próprio Deus enviou o seu único filho amado Jesus, né, para morrer por nós. Isso. Enviou seu Filho amado para todo aquele que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Então, o Senhor nos amou, né? Esse amor incondicional, né? Esse amor nos esse amor de Deus nos promoveu essa salvação que nos fez converter alguém, né? A uma pessoa um dia falou com você, um dia trouxe a palavra para você e você creu, né? E você creu, entendeu? Por causa do amor. Agora, se vem com arrogância na carne, não vai ter conversão. Ó, fomos amados primeiro, né? A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 indica que a salvação, a fé é a salvação, a fé, a nossa capacidade de amar são respostas, iniciativa incondicional do amor de Deus, o amor divino. Então, a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são resposta à iniciativa incondicional do amor de Deus. A iniciativa foi de Deus, entendeu? Foi do Senhor. Ele iniciou o plano de salvação. Ele iniciou esse plano de nos salvar. Então, através dessa iniciativa, por causa dessa iniciativa que ele fez, foi gerado em nós o amor, foi gerado em nós os seus dons, né, os seus atributos, amor, né, fé, paciência, né, o fruto do Espírito. Foi gerado em nós o fruto do Espírito. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal. Não fomos nós que começamos a escolher que amamos a Deus primeiro. Ele nos amou primeiro. Efésios 2,45. Até porque se ele não tivesse nos amado primeiro, a gente não tinha conhecido o amor. Não teríamos conhecido o amor. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, recebidos como filhos em Jesus. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, tá vendo? Quem não tem o Espírito não pode amar, irmãos. Por isso que a gente vê muita gente na igreja, dentro da casa do Senhor, que não consegue gerar fruto, não consegue gerar, irmãos, amor, não sai do lugar, fica sempre dentro da igreja dando problema. Porque não consegue entender que esse fruto vem de Deus, que o amor vem de Deus. Nós não podemos escolher quem vamos amar, irmãos. Assim como Deus amou a todos, temos que amar a todos. Só que esse amor incondicional, esse amor ágape, é um amor que não vem de mim, entende? Não vem de você. Entende que esse amor não vem de você. Entende que esse amor não é gerado do seu coração, não é gerado da minha carne, é gerado do Espírito. É fruto do Espírito. Então, se você não consegue amar alguém incondicionalmente, significa que você precisa pedir a Deus, o Espírito Santo, para gerar esse fruto em você. Porque senão, isso pode impedir a sua entrada no céu. Continuando aqui, ó, ao próximo
Então, essa verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus e ao próximo e o inimigo, e amar o inimigo. Não é inimigo Satanás, não. É aquele que se declara nosso inimigo. Não é a gente que é inimigo dele, é ele que é nosso inimigo. E nós temos que amar esse também. Porque Deus amou o inimigo também. Deus amou aquele que era inimigo dele também. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Amor pela graça. Acho que alguém levantou a mão. Abraão de novo. Você quer um Abre o exemplo de microfone, que Deus Bruno. amou o inimigo? O Judas Iscariote, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas Iscariote, que vendeu Jesus por 30 O que? moedas de Fala prata. de novo. Esse é o traidor que traiu Jesus, lembra? Ah, e mesmo assim Jesus amou ele. Sim, com certeza. E não foi Deus que castigou ele, não. Ele caiu na sua própria desgraça, né? Ele caiu na sua própria desgraça porque fez algo que que uma traição que não foi uma traição comum, né? Que já havia sido alertado aí daquele que me trair, né? O Senhor Jesus falou: o traidor está sentado à mesa, tal, tal, tal. É mista que isso aconteça, mas ai daquele, né, que me trair. Então, nós vemos que houve ali uma tinha que acontecer, mas não precisava ser. Aliás, quem quer que fosse que traísse Jesus, né, passaria pela mesma coisa. Só que a traição veio dos próprios apóstolos, até aqueles que andavam com ele. Então isso nos mostra algo que podemos passar por isso também. Mas em nenhum momento, mesmo Jesus sabendo disso, maltratou Judas. Em nenhum momento Judas foi maltratado, em nenhum momento Jesus mudou a sua postura com ele, porque ele sabia que isso tinha que acontecer. Poderia Judas ter se arrependido e não fazer isso, mas outra pessoa ia fazer. Mas se fosse um inimigo, alguém que não estava com Jesus, se entenderia melhor. Mas só que a gente não ia entender também que às vezes nós nos decepcionamos com os nossos. E isso pode acontecer, irmãos. Só que a gente não pode agir com a nosso próprio ímpeto. Aí temos que ter o fruto do Espírito. Júlia, cadê você, Júlia? Cadê você aí? Depois eu apareço. Daqui a pouco vai acabar a aula e você não apareceu ainda. Sinopse 3. O amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Agora eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa legal que eu vi, né, uma dinâmica que na verdade é para fazer no presencial. Porém, como a gente não está no presencial, eu vou tentar fazer aqui com vocês. Bom que tivesse mais gente, né, mais pessoas. Mas não tem, né? Ah, não é isso aqui não, gente. Como não tem mais gente, vamos fazer só nós mesmos. Vamos tentar fazer aqui. Bom, aqui nesse subsídio, a gente tem que ler, né? Aqui nós já lemos. O Pai gerou o Filho. Aqui, ó, a geração do Filho não implica criação, ele sempre existiu, né? Porque com o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho a ter a vida em si mesmo. João 5,26. É bom que vocês podem depois voltar lá no vídeo e anotar. E eu e o Pai somos um. João 10,30. O Pai não recebeu a vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho é gerado pelo Pai e também é autoexistente,
E o Filho não foi criado, mas eternamente gerado, né? Aqui a comentário de Douglas Batista. A expressão hoje te gerei não se refere a um tempo cronológico, a um ato temporal ou criacional, mas uma realidade eterna. A geração eterna é formada como o Filho se distingue do Pai sem deixar de ser Deus. Trata-se de uma relação ontológica e não implica tempo, origem ou inferioridade. E aqui o Pai concede o Espírito. O Espírito Santo também tem origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Então está aqui, ó, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, e eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai e testifica de mim. João 15, 26. Pô, de novo. Depois eu abro para você falar, Bruno. Tem que terminar aqui. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o seu coração para que mantisseis ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Não mantistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 34, 3 e 4. Eu roguei ao Pai e Ele nos dará outro Consolador, tá vendo? Para que ficasse convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então só pode receber o Espírito, né? Quem crê, né? Quem conhece. Nós não podemos ver, mas conhecemos. Ele nos aproxima do Pai, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2,18. Testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Ele testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, o Espírito que o Senhor nos deu, ele testifica com o Espírito Santo, entendeu? Guia-nos em toda a verdade. Mas quando vê aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Então só pode conhecer a verdade quem crê no Senhor. Tá vendo? Deixa eu botar aqui para Abraão. Abraão quer falar. Eu lembrei de uma passagem de um Pode louvor falar, que Abraão. Abre a o Bíblia microfone. fala que todo filho tem a característica do pai, né? Então se a gente diz que ama a Deus, mas não tem a característica de Deus, a gente não ama o pai. Não ama de verdade, né? O amor só da boca pra Que fora. isso, hein, Abraão? Tá demais, É hein? isso aí. Tá pregando. Vamos aqui, irmãos. Tem um monte de coisa aqui que eu não li, a gente não leu. Mas pra gente não tomar muito tempo, irmãos, isso aqui eu vou colocar lá na plataforma. Para depois vocês podem acessar esse material aqui, que é um resumo de toda a lição. É um resumo da lição 4 toda. Aí tem uns versículos bíblicos, vocês podem acessar lá, anotar. Pode imprimir se quiser, né? Se você quiser que eu imprima, eu posso imprimir, mas aí eu vou ter que... É só falar comigo que eu posso imprimir e falo com você quantas folhas vão ser, entendeu? Não vai sair caro não, é baratinho. Olha só. Tá vendo vocês estão vendo essa figura aí? Acho que eu não botei pra vocês ainda não. Tá vendo? Quem tá vendo essa figura aí? Eu. Quem tá vendo essa figura aí? Tá todo mundo vendo, né? Olha só. Aí eu vou fazer a pergunta pra vocês. Isso aqui seria no presencial, seria assim. Teria que recortar essas figurinhas e entregar pra cada um de vocês. E aí quando eu perguntasse, aí eu chamaria vocês e falaria, esse papelzinho que eu dei pra vocês, você pega esse aí primeiro. Aí vocês vão ver, temor.
Aí a pergunta é: quem é que tem temor? Todos nós, né? Abraão falou eu, Sandra também falou. Pode falar, pode falar. Quem é que tem temor? Sim, Eu. eu. Todo mundo tem temor, né? Aí nessa hora, imagina que todo mundo veio à frente, ali Uhum. na igreja, todo mundo foi lá na frente, todo mundo tem temor. E aí o que acontece? O temor é algo que nós geramos por causa da palavra de Deus, né? Que nós ouvimos sobre a condenação. Nós ouvimos que se a gente não obedecer a Deus, a gente pode perder a salvação, tal, e nós criamos esse temor dentro de nós. Mas só que o Espírito de Deus, quando nós recebemos a palavra do Senhor e conhecemos a verdade, o Espírito de Deus é entre nós. E aí ele gera em nós o quê? Um fruto. Isso aqui que vocês estão vendo é um fruto. É uma figura só. Todas as figuras são iguais, tá? Mas observe só uma figura. Vou tentar centralizar aqui. Observe só uma figura. Isso é um fruto. E dentro desse fruto está amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e amor. Vocês estão vendo? Então agora vocês mentalizem que vocês vão pegar esse papelzinho aí que está escrito temor, aí vocês vão jogar fora. E agora vocês vão pegar esse fruto. Por quê? O fruto é o Espírito Santo que está em nós agora. Que agora nós não temos mais o temor a Deus. Nós temos o fruto, né? Temor a Deus não é temer o inferno. Não temos que servir a Deus temendo o inferno, temendo que Deus vai nos castigar por isso e por aquilo. Mas temos que ter o fruto do Espírito que vai gerar em nós a ousadia. O que nós temos que ter por Deus é amor. E se nós amarmos a Deus, não precisamos temê-lo, entendeu? Então, uma outra coisa que eu queria explicar para vocês, que eu aprendi até esses dias, né? A gente aprende sempre. A gente fala muitas vezes errado, frutos do Espírito. Então, não são frutos do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Sabia disso? Só que dentro desse fruto existem todos esses benefícios do fruto. É igual você pegar uma laranja, uma maçã, e ele tem vários nutrientes, não é? Ele tem várias proteínas. Proteína não, nutrientes. Assim como um fruto que a gente come tem vitamina C, B, vitamina B12, isso e aquilo, o fruto do Espírito é semelhante. Ele gera um fruto em nós que tem todas essas qualidades que o Abraão falou, todos esses benefícios, que é alegria, paz, amor. Então troque hoje esse temor que você tem, esse medo que você tem de Deus, troque agora pelo fruto. Receba agora o Espírito de Deus que gera esse fruto em você. Amém? Deu para entender a dinâmica? Foi legal? Legal, né? Você que vai assistir essa aula depois, mentalize isso, faça isso aí, né? Faça essa reflexão, né? O Abraão está me ajudando aqui. Faça essa reflexão e o Senhor, Ele nos abençoará grandemente, fortemente. Amém? Então, agora nós vamos estar finalizando. Vamos voltar para a revista para a gente finalizar. Ele é a conclusão. E para a conclusão, tá bom? A conclusão diz: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito Santo e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver
em obediência e comunhão. Obediência e comunhão, gente. Algo que a gente precisa frisar muito. Tem muita gente que não sabe o que é comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa. Então, a nossa identidade como filhos de Deus, o que nos define como filhos de Deus? Né? É o amor que Ele nos deu, certo? Garantindo o amor que consequentemente é gerado pelo fruto do Espírito, então o Espírito de Deus, garantindo-nos a plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Quem Deus. pode dar glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Pô, a aula Amém. tá benção demais. Amém. Amém. Então, gente, que vamos estar... você que não pegou a aula do começo, assista o vídeo depois, tá? Assista a aula depois. Responda o questionário, tá bom? Vai lá na plataforma, eu vou botar o link. Daqui a pouco eu vou... O questionário não vai estar lá agora não, tá? Daqui a pouco eu vou colocar lá o questionário. Vou salvar a aula aqui. Vou colocar a aula, a revista. Responda para que você possa ter as notas, né? Gerar as notas, tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo. Coloque aí o comentário no vídeo, tá? Que o vídeo ele é gerado lá no YouTube. Aí lá tem um lugarzinho para você botar o comentário ou coloca direto no grupo. É bom que seja no grupo, que aí tira as dúvidas de todo mundo logo, quem tiver. Tá bom? Não deixe de perguntar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algo a falar, algo a dizer? Amém? Então vamos estar pedindo a nossa pastora Rose Ventura, que vai pregar hoje lá na... Vai estar pregando hoje lá no Barravento. Vai quebrar tudo lá. Vamos pedir ela para estar orando, para a gente estar encerrando. E hoje nós temos culto, tá, irmãos? Quem não for com a pastora, vamos no Você vai culto fazer o quê, pastor? Vai hoje, orar? culto dos homens, Ah, tá? tá. Amém. Amém. Glória. É. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Pai bendito, Pai querido, nós queremos ser gratos ao Senhor por essa manhã de aprendizado, onde o Senhor, Pai, nos orienta, e é para nós crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, abrir nosso entendimento, nos dar estratégia, nos dar sabedoria, e que de fato, Senhor, possamos viver, Senhor, esse amor ao qual o Senhor nos ensina, o amor ao próximo, amar o inimigo, amar como nós amamos a nós mesmos, Senhor, para que se cumpra a Tua palavra. Que a Tua palavra nos diz, Senhor, para nós obedecermos o Teu ídolo, Senhor. E obedecer o Teu ídolo não é só naquilo que nós queremos, mas naquilo que o Senhor nos ordena. Senhor, nos dê um dia de vitória, uma noite de culto abençoada, abençoa o culto dos varões. Me abençoa, Senhor, ali no culto também, Senhor, no último dia desse congresso, onde o Senhor tem feito algo extraordinário. O Senhor continua conosco, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A paz a Amém, todos. amém, Júlia. Deus Ai, abençoe. Tá vendo? tchau. Filho obediente, olha lá. Tá vendo? Graças a Deus. Amém, a paz.